de hoje tem um título, você vê, já está ali no telão, um convite, um chamado para que a gente tenha uma reação, um chamado para que a gente entenda a posição que o próprio Deus nos colocou, um chamado então para que a gente tenha vida. Ânima é a alma mesmo, é o que dá o sinal de que nós somos mais do que matéria, mais do que um corpo, mais do que o aspecto físico. E esse chamado, então, é para que a gente deixe aflorar a vida que há em nós. Porque muitas vezes, muitas posturas nossas, em muitas escolhas e muitas atitudes, às vezes, como dizia minha avó que usava essa palavra, não sei se você conhece essa palavra, você conhece e você me diz. Minha avó falava assim, não vai a pulso não. Sabe o que é a pulso? Às vezes a gente vai meio a pulso, meio arrastado, meio, nem levanta o pé direito, né? Meio na má vontade. Quando a gente vai animado, dá a impressão até que a gente chega antes da gente chegar. As pessoas sabem mesmo que a gente está vibrando por aquilo que a gente quer, reconhece o lugar que a gente ocupa na sociedade. Se anime, está na hora de mudar. Mas será mesmo que está na hora de mudar? Ou isso é mais uma das frases prontas, ou mais um dos modismos dos nossos dias? Você sabe, né? Cada época tem suas modas, cada época tem seus modismos. A moda, pelo menos aí da última década, ou dos últimos 5 anos talvez, é a moda da sair da zona de conforto. Eu acho uma coisa muito injusta isso, muito injusto, que a gente luta tanto, né, Creuza, para ficar na zona, eu luto tanto para entrar na zona de conforto, para ficar quietinho aqui no meu canto, aí quando eu entro na zona de conforto, vem alguém dizendo que eu tenho que sair da zona de conforto. Que gente mais sem graça é essa? Mas é esse equilíbrio que a gente precisa achar. Esse equilíbrio que nos chama a aceitar aquilo que não pode ser mudado e a mudar aquilo que precisa ser mudado. E se você me perguntar, pastor, qual que é o ponto? Qual que é o ponto certo? Onde eu sei que do jeito que está, é a oração da serenidade do Neighbor, né? Você já deve ter ouvido a oração da serenidade. Deus, dai-me forças para mudar aquilo que precisa ser mudado, dá-me serenidade para aceitar aquilo que não pode ser mudado, e dá-me sabedoria para eu separar uma coisa da outra. Tem coisa que não pode ser mudada, irmãos, tem coisas que faz parte, você pode dar o nome que você quiser, sina, sorte, bênção, maldição, eu sei lá que nome você não pode mudar a família que você nasceu, não pode mudar o país que você nasceu. Tem coisas que você não pode mudar. Não pode mudar coisas do estado físico, congênitas, situações hereditárias. Não pode mudar. Seu avô tinha diabetes tipo A, seu pai tinha diabetes, você tem diabetes, tem que viver com isso. Serenidade para lidar com aquilo que a gente não pode mudar. Mas também coragem para mudar aquilo que a gente pode mudar. Porque tem situações na vida que a gente precisa mudar, que se conformar seria um sinal, um indicativo de covardia, de que exige de nós um protesto. Não vai ser assim, será diferente. Exige de nós uma postura, exige de nós a dignidade de falar, não, eu vou para cima desse negócio, foi assim com a minha mãe, foi assim com a minha avó, mas não vai ser assim comigo. E só você, sob a orientação do Espírito Santo de Deus, ouvindo, atento, seguindo os sinais, prestando atenção, vai poder responder essa questão. Isso precisa mudar. Isso Deus espera mais de mim. Porque afinal de contas, entrar no caminho do Senhor é entrar num caminho de mudança. Um caminho de mudança que se inaugura quando nós entramos no caminho do Senhor. Afinal de contas, a promessa do Velho Testamento é que seria tirado de nós o coração de pedra e colocado no lugar um coração de carne. Entrar no caminho do Senhor é um caminho de mudança. Quando o Senhor Jesus olhou para Nicodemos e falou, Nicodemos, você precisa mudar.
Você é professor, você é famoso, você é influente, você é tudo, mas você precisa nascer de novo. Precisa mudar, entrar no caminho do Senhor é um caminho de mudança. Que a gente muda quando a gente entra e que a gente muda à medida que a gente está. Por isso a fala do apóstolo Paulo em Romanos capítulo número 12 chama a metanoia, a uma mudança contínua. Contínua, porque nosso Deus, irmãos, está promovendo mudanças contínuas. Quando você lê no Velho Testamento, a Bíblia diz que na presença do Senhor cada manhã é nova. Diante de Deus não há reprises. Cada dia tem sua característica. Algumas características boas, algumas características ruins. Afinal de contas, Jesus disse que para cada dia basta o seu mal. Tem dia ruim também, mas nunca um dia igual. Um dia igual é a maldição do pecado. Um dia igual é algo que nós nos impomos e que rouba de nós a vida. Por isso que muitas preciosidades da nossa vida perdem o valor, porque nós fazemos os dias iguais, naquilo que a gente chama de monotonia. Tonus, tonia no caso aí, né? Uma altura, um som. Monotonia, uma vida monótona, um casamento monótono, uma vida profissional monótona, uma igreja monótona, que você entra, sabe o que vai acontecer, já antecipa as coisas. Um casamento que é isso, né? Janta, lava a louça, deita, lê um pouquinho, vai dormir. Não tem vibração, não tem emoção, não tem alegria, não tem ânimo. O chamado dessa manhã é para que a gente possa separar. O que está ruim a gente pode mudar, o que está ruim a gente tem que aceitar. Para que a gente entenda que não é esse negócio de sair da zona de conforto por sair, não é isso. É apenas para que façamos a diferenciação. Na sua vida, está na hora de mudar o quê? Na sua jornada, no seu momento histórico, está na hora de mudar o quê? O que está meio cansado, meio arrastado, meio, para usar o tema da mensagem, desanimado? A Bíblia traz para nós a realidade da nossa nova condição. Essa realidade dessa nova condição e dessa dinâmica que encara o medo, dessa dinâmica que vive um novo momento, está no conselho que o apóstolo Paulo dá para o seu discípulo, o seu seguidor, o Timóteo. Está em 1 Timóteo, capítulo número 1, versículo número 7. Abra sua Bíblia por bondade. E se você eventualmente quiser acompanhar pelo telão, já está aí projetado, está um pouquinho claro por causa do sol, mas eu tenho certeza que você conseguirá ler esta fala, que a nossa ênfase está no verso número 7, mas eu começo a leitura no versículo número 5, na carta que Paulo escreveu a Timóteo, na segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo número 1, começando no versículo número 5. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo número 5. Obrigado, irmão Moisés, que me ajudou aqui a identificar o endereço do versículo para que você acompanhe. Lembro-me de sua fé sincera, como era a fé nutrida por sua avó Lóide, e também a fé de sua mãe Eunice. E sei que em você esta mesma fé continua firme. Por isso, quero lembrá-lo de avivar a chama do dom que Deus lhe deu quando impus as minhas mãos sobre você. Pois Deus não nos deu um espírito que produz temor ou medo, de acordo com a sua tradição. Um espírito que produz temor e produz covardia. Não, não, não. Pelo contrário, Deus nos deu poder,
amor e autocontrole. Ou, de acordo com a sua tradução, moderação. É importante eu chamar a sua atenção para esta fala, para esse conselho que está numa epístola classificada por Tertuliano como epístola pastoral, ou seja, um conselho de um pastor mais velho para um pastor mais novo, e chamar você à percepção de que é conselho e é verdade para todos nós. Está muito além da fala de pastor para pastor, mas de vivente para vivente, de gente para gente, uma fala que fala o nosso coração, porque mexe com um campo delicado, um pouquinho de síndrome do impostor, uma pitadinha de situações que plantaram em nós, um pouquinho de baixa autoestima, tem de tudo um pouco nessa jornada do Timóteo. O Timóteo, irmãos, ele tinha um pai grego. Timóteo, ele começou a jornada com o apóstolo Paulo, a ponto do apóstolo Paulo chamá-lo de meu verdadeiro filho na fé. Mas ainda assim, diante das realidades dos cristãos que eram martirizados, e diante das exigências, das demandas da igreja, o Timóteo fica fragilizado e ele tem medo de encarar novas situações, tem medo de encarar novos desafios, tem medo de assumir a posição para a qual ele foi chamado. E cá entre nós, quantas vezes a gente é desafiado a alguma coisa, seja na vida profissional, seja na vida familiar, que a gente se sente menos, a gente se sente incompetente, incapaz de atender essa demanda. Hoje, quando eu pego a Jenny no colo, pequenininha, eu lembro de quando a Sofia era pequenininha, lembro quando o Nicolas era pequenininho, e de como eu ficava me perguntando, meu Deus, acordava de madrugada e ia no berço para ver se estava respirando, dá um medo de morrer engasgado, dá um medo, nenenzinho quando chega. Depois do terceiro, do quarto filho, né, aí, porque os irmãos têm que ter 10 filhos, logo é o 10º já, né? O quarto filho já está mais, mas o primeiro, o segundo, a gente fica ali, com medo de não dar conta, o medo do novo, o medo da novidade, o medo de não ser o suficiente para atender aquela situação. E por causa disso, então, o apóstolo Paulo tem que vir dando conselho para o Timóteo, na primeira carta e na segunda carta. Tem que vir ali empurrando ele, fala, cuida da sua saúde, cuida do seu estômago, as águas que a gente bebe tem muito coliforme fecal, não tinha Sabesp ainda, né? Não tinha Sabesp no dia de Timóteo, a água era ruim, tinha que pôr um aditivo ali na água para cuidar da gastrite do Timóteo. Não liga para o que os outros dizem, trata os mais velhos como se fossem seus familiares. Tudo isso está no contexto da epístola do Timóteo, ou das epístolas. Tudo isso está no contexto de, ninguém despreza a sua mocidade, antes seja exemplo. Tudo isso está no contexto. Mas chega uma hora, depois de falar na primeira carta uma série de conselhos, na segunda carta, ele fala, quer saber de uma coisa, Timóteo? Vamos falar o português claro aqui. Rapaz, você tem um espírito diferente. Se anima aí. Porque Deus não te deu espírito de covardia, mas te deu espírito de poder, de amor, de moderação. E assim, irmãos, é que a Bíblia está falando para cada um de nós. Vou falar duas coisas para você que talvez você não saiba. Duas coisas importantíssimas. Pedi até para a Angélica anotar, presta atenção, anota, tá, Angélica? É muito importante que isso aí você não sabe ainda, mas eu vou ensinar nessa manhã. Primeira coisa. Você vai morrer um dia. Eu não sei se já te falaram isso. Já te falaram? Não quero ser portador de más notícias, mas olha, você vai morrer um dia. Mas se comecei pela má notícia, agora eu vou dar a boa notícia. Você não morreu ainda. Você está vivo. Você está viva.
tem coisa para fazer, tem prazeres para sentir, tem vida para mudar, tem sorriso, tem gozo, tem paz. Você está vivo. Não se entrega, se anima. Fechou uma porta aqui, uma porta se fecha aqui, outra porta se abre ali. A música falava isso. Você está vivo, meu irmão, você está viva. Ainda dá tempo de estudar. Você está vivo, meu irmão, está viva. Ainda dá tempo. Eu descobri, eu não tinha descoberto, esse negócio é esquisito. É esquisito. Não sei se os irmãos mais maduros aqui compartilham dessa minha ideia. Não sei. Mas pelo menos para mim, eu não me dei conta da idade chegando. Você se deu conta, Camargo? Não dei conta, eu sempre achei que eu era o mesmo. Eu achei que não tinha mudado. Por algum motivo eu achei que aquilo que eu não fazia, que eu fiz na juventude, eu poderia fazer a qualquer momento da vida. E eu deixei de fazer por contingências, mas se eu voltasse a fazer, seria igual. Tinha me dado conta. Eu acho que é por isso que à medida que o oxigênio vai agindo em nosso corpo, nós vamos oxidando e vamos morrendo aos pouquinhos. Acho que é por causa disso que a vista embaça primeiro, né? Que é para você já olhar no espelho e não ver que você está ficando velho, não ver que o cabelo está ficando branco. Acho que a vista embaça primeiro por causa disso. Não tenho certeza, porque Deus tem muita sabedoria, né, irmãos? A sabedoria de Deus a gente nem consegue chegar. Mas um dia o skate veio na minha direção e eu falei, eu andei de skate a vida toda, fui bom, ganhei troféu, pulei e caí. O skate foi e o corpo ficou. Foi até aqui em Pinda, falei, gente, eu não sou mais o mesmo. Um dia você descobre que você não é mais o mesmo. E aí, irmãos, eu caí na bobagem de começar a fazer uma lista das coisas que eu não fiz e nunca vou fazer. Uma lista das coisas que eu não fiz e nunca vou fazer. Que eu comecei e não terminei, e agora que não vai mesmo. Aí eu comecei a treinar capoeira. Não evoluí, fui muito ruim. E se quando era menino não consegui dar aquele salto mortal, agora que eu não vou dar mesmo, né? É disso que eu estou falando, é dessa lista aí que eu estou falando. Comecei a treinar Kung Fu, fui muito ruim também. Muito ruim. Se eu falar para você as listas das coisas que eu sou ruim, é uma lista muito grande, viu, irmãos? Muito grande. Mas qual foi o meu erro nessa lista? O meu erro foi me concentrar naquilo que eu não posso fazer. E se eu me concentrar naquilo que eu não posso mais fazer, que eu não fiz e não vou fazer mais, nossa, eu vou me matar. A vida perdeu o sentido. Então eu vou me concentrar naquilo que eu não fiz e eu posso fazer. Tem muita coisa que a gente pode fazer ainda, irmãos. Você está vivo. A fala do Paulo traz esse chamado para o Timóteo, fala, calma, vai devagar, calabreso, calma, por quê? Assim como Deus foi com a sua avó, assim como Deus foi com sua mãe, Deus está com você. Fica com medo do pessoal que está te apavorando, o pessoal que está falando que você é muito novo, que está questionando o seu chamado. Calma, Deus está contigo. Deus não está com a sua família? Deus não foi com seu pai, não foi com você, agora não está sendo com sua filhinha? É assim, calma, vai para frente. Calma, porque você já viveu coisa boa. Deus já respondeu às suas orações, você nem está nas costas de Lloyd, não. Agora você tem sua experiência pessoal. Calma, vai devagar.
Olha diferente, calma. Calma. Porque o próprio Deus te chamou para alguns fazeres que vão se revelando ao longo da jornada. E essa verdade é uma verdade que precisa ficar muito bem guardada em nossos corações, irmãos. Experimentada por Moisés, experimentada pelos apóstolos e real em nossas vidas. Deus se revela ao longo da jornada. Nós não sabemos o final. O chamado de Deus, inclusive, às vezes é um chamado para a gente pular no escuro. Lembra de Gênesis capítulo 12? Abraão, sai da sua terra e da sua parentela. Eu vou para onde? Não. Olha lá, ó, tá vendo? As estrelas. Assim vai ser a sua geração. Não, mas anda. Lembra de Moisés saindo da escravidão? Barranco de um lado, mar do outro. E Deus fala, por que você está clamando para mim? Não é hora de clamar para mim, não fica com um choramingando, não, só marcha. Diga ao povo que marche. Calma, irmãos. Deus vai se revelar para você ao longo da caminhada, um dia por vez, um aconselhamento por vez, um ministério por vez, um trabalho por vez. E cada vez que Deus chamar, vez que Deus abrir a porta, se anima, entra, porque foi Deus que abriu a porta. Entra com ânimo, entra com alegria, entra com gratidão. Deus, obrigado pela oportunidade que o Senhor está me dando. Não desperdice, irmãos, as oportunidades que Deus te dá. E por causa disso, o nosso versículo número 6 tem um chamado tão sério, que é necessário que você guarde isso na profundidade do seu coração. Porque tudo que Deus nos manda guardar, disso Deus nos pedirá conta. E a fala do Paulo ao Timóteo é: aviva a chama do dom que há em ti. Eu não sei se você sente a profundidade dessa fala. Eu não sei se esse negócio te dá um frio na espinha. Em mim dá. Eu vou falar de novo para você. Aviva a chama do dom que há em ti. Pastor, não estou entendendo onde você quer chegar. Bom, onde eu quero chegar, meu irmão, onde eu quero que você perceba, é que o Espírito Santo distribuiu dons, e não há entre nós ninguém que não tenha pelo menos um dom. Deu, está dado. Agora é seu. É que nem aquelas pessoas que dá 10 reais para um morador de rua e quer que ele compre aquilo que você quer que ele compre, né? Você deu, é dele, ele compra o que ele quiser. Sua função é dar. Você deu, é dele. É dele. Deu, está dado, irmãos. Deus deu dom para nós. Está dado. Agora é nossa responsabilidade administrar aquilo que Deus deu. E quando ele diz, aviva a chama do dom que te foi dado, é para a gente ter essa noção que Deus nos deu, e que essa brasa que Deus nos deu, soprar para a chama subir é nossa responsabilidade, não é Deus. Deus te chamou para cantar? Vai para cima. Vai fazer aula de canto. Falando assim de coisas mais simples, só para ilustrar, né? Deus te deu um gosto, Deus te deu um gosto. Deus fez você se sentir bem com uma coisa. Eu me sinto tão bem quando eu faço tal coisa. Ou Deus te deu um desgosto. Porque para identificar o dom também é importante entender o desgosto. Às vezes você passa e vê uma pessoa na rua, todo mundo passa e acha normal. Aquela mulher sempre pede naquele ponto mesmo, ela sempre está ali vendendo algodão doce. Mas tem uma pessoa que passa e sente uma dor no coração. Caramba, podia ser minha mãe. Quando você tem um desgosto, também é o dom de Deus.
Deus trabalha em nós com aquilo que nos incomoda também. O que te alegra? Seu dom passa pelo que te alegra. O que te incomoda? Seu dom passa pelo que te incomoda. De um jeito ou de outro, o dom já está dado, agora é você que administra. O que eu vou fazer para tirar o máximo dessa condição? O que eu vou fazer para honrar esse presente? Você já deu um presente para a pessoa já jogou num canto? Você já deu um presente para a pessoa e a pessoa pegou o presente, abriu, mostrou para as pessoas, olha, me conhece, olha que bom gosto. Nas nossas últimas férias nós fomos para o sul e um tio que amo muito, minha tia ligou e falou, seu tio queria tanto uma boina gaúcha. Falei, tia, já estou aqui, eu vou comprar boina para ele, não tem problema não. Aí eu fui lá numa loja, peleteria gaúcha, não sei o quê, tinha aquelas facas, tinha aquelas bombachas, e aí eu vi aquela boina gaúcha, e eu falei, que boina bonita, isso aqui quanto é? O cara falou, R$400. Eu falei, meu Deus do céu, que boina cara, preço de uma jaqueta. Não comprei, irmãos? Não é assim. Mas naqueles gestos de bondade, quando a gente estava no aeroporto, tinha uma lojinha de souvenir no aeroporto, e tinha boina lá na lojinha de souvenir, aquela que vende chaveirinho, sabe? E aí eu comprei a boina para o meu tio. Acessível. Nada exagerado desse preço aí. Uma fração. Comprei e dei, meu tio ficou feliz. Aí, algumas semanas atrás, a gente foi lá comemorar o aniversário dele, passaram-se muitos meses. E aí a gente foi lá agora, essa semana, comemorar o aniversário dele, e aquela alegria, aquele calor, irmãos? E aquele calor, e o meu tio com a boina, queimando a cabeça. Mas ele quis mostrar que ele gostou do presente. A gente faz esses gestos, Às vezes, eu não gosto, irmãos, não gosto muito da cor azul. Eu não gosto de azul claro, assim, não gosto muito. Mas, é que tem um azul que é azul groselha. Quem sabe que cor que é azul groselha? Aquele azul do geladinho, não tinha um geladinho azul? Então, a gente foi lá no encontro dos jovens, lá no clube da GM, e eu fui com tênis azul. E todo mundo me enchendo o saco, mas o meu cunhado me deu o tênis e ele ia. E eu fui com tênis para honrar ele. Fui com tênis, coloquei uma camisa azul e ficaram me zoando. Falei, você está muito feio com esses negócios azul, com esse tênis. Ainda coloquei um óculos espelhado azul, para já estragar tudo de vez. E um relógio com a pulseira azul. Estava ornando. Estava feinho, mas estava em harmonia, Max? Harmonizado. E a Claudete falou, nossa, por que você está... Não, eu quero honrar. A pessoa me deu um presente, ela pensou em mim. Ficou feliz. Irmãos, essa mensagem ainda tem 4 conselhos, já são 10:12 e eu estou aqui falando do tênis azul. Mas é que não é do tênis que eu estou falando. Eu estou falando de você, que Deus te deu um presente. O que você vai fazer com o presente que Deus te deu? Jesus falou isso com todas as letras. Tem gente que enterra o dom. Isso que eu estou falando para você é Bíblia, irmãos, pura. Não estou contando a história da carochinha para matar seu domingo, não. Estou falando que Deus te deu um dom. Talentos. Que um recebeu mais e multiplicou. Outro recebeu na média e multiplicou. O outro, que nem merecia, recebeu também. E para confirmar que ele não merecia, ele foi lá e enterrou. Fiquei com medo, Senhor. Tive medo do Senhor voltar. Olha, irmãos, o peso do que eu estou te falando. Deus dá até para quem não merece. E Deus dá. E você? Será que você é tão ruim assim, que ganhando sem merecer, você vai falar, não mereço, mas eu ganhei vou enterrar. Não
é possível que não haja dignidade em você para falar assim: ganhei pouquinho, mas esse pouquinho aqui eu vou multiplicar e o Senhor vai ver. Até agora eu não merecia, mas agora eu vou ser fiel no pouco. Esse pouco o Senhor vai ficar feliz comigo, que eu peguei um talento, transformei em 2, e esses 2 o Senhor vai falar: bom está, servo bom e fiel, foi fiel no pouco, eu vou te colocar no muito. Deus não chama dignidade, irmãos. É uma questão de dignidade. Porque quem é bom mesmo. Dá 10 talentos. Dá 10 talentos para o Marcos Davi, ele multiplica mesmo. Ele é bom, ele multiplica mesmo. Fácil. Ele vai multiplicar. Eu que tenho que pegar, eu aqui medonho, feinho, fraquinho, tenho que lutar. Eu que lute com o meu talentinho aqui para eu multiplicar meu talento. E você também. Multiplica seu talento. Não enterra, não. O Paulo fala para o Timóteo: aviva a chama do dom que Deus lhe deu. Se anima aí, que dom Deus deu para você. É com casal, é com criança, é com idoso, é falar com quem não conhece, é cantar, é nas artes, é na pintura, é no desenho, é na tecnologia. Que dom Deus deu para você? Aviva isso aí, sopra esse negócio, se anima. Esse ânimo que Ele cobra de nós, irmãos, esse ânimo é porque Ele já nos deu. Deus nunca vai pedir para você uma coisa que você não é capaz de fazer. Se Ele pediu, Ele mesmo vai te equipar para fazer. Assim como Deus nunca vai dar uma prova para você que você não é capaz de suportar. Se Ele deu, nessa prova Ele vai te aperfeiçoar. Então, se Ele já deu, se Ele já capacitou, se Ele já instruiu, a ponto da Bíblia falar no livro de Efésios: bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que já nos abençoou com todas as bênçãos dos lugares celestiais. Se já está feito, irmãos, se nós já temos a mente de Cristo, nós temos que agir de acordo com essa nova natureza que Deus nos deu. A mente de Cristo em nós nos dá vitória sobre toda timidez. Timidez que eu estou falando aqui não é de temperamento, tá? Poderíamos falar aqui dos Big Five, os 5 temperamentos. Não é disso que nós estamos falando. É sobre essa condição de quem se encolhe e não responde à voz de Deus. Quando a Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus, são aqueles que não respondem ao chamado do Espírito Santo para terem Jesus como Salvador. Mas como você vai ver na mensagem de hoje à noite, da ceia, a mensagem de hoje à noite é sobre zumbi. Quero nem que você venha. Se você tem medo, Walking Dead. Tem males que querem voltar, tem fantasmas que querem voltar para atormentar a nossa vida. E um dos fantasmas que quer voltar é a timidez, que te impede de ir aonde Deus quer, de fazer o que Deus quer, de avançar na direção de ser uma bênção. Por isso, nesses 12 minutos que faltam, quero falar para você que nós precisamos nos animar, deixar de lado esse espírito de covardia. E essa covardia não é para ser briguento, não estou falando aqui sobre desafiar os outros, estou falando de coragem de desafiar a si mesmo, de ser melhor do que você é, ou do que você já foi, de ter você por adversário. Não é sobre superar os outros, mas é sobre superar a si. O nosso Deus não nos deu espírito de covardia, mas nos deu espírito de poder, amor e moderação. São essas 3 características do novo espírito que está em você que merecem o nosso destaque. A covardia tem como seu oposto perfeito.
Entenda assim, leia assim, como a operação distributiva na matemática, né? Entre parênteses, poder, amor e moderação. Entre parênteses, do lado de fora, covardia. Deus não deu espírito de covardia, mas deu espírito de amor. Deus não deu espírito de covardia, mas deu espírito de poder. Deus não deu espírito de covardia, mas deu espírito de moderação. É esse contraste que precisa ficar claro nessa nossa reta final. Você não é um covarde, você é um poderoso em Deus. A palavra que o Paulo usa no grego, a palavra que nos chama aqui para essa percepção é dunamis, da onde vem a nossa palavra dinamite. Tem uma pedra no meio do caminho tem uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Vai morrer para lá, Carlos Drummond de Andrade. Põe uma dinamite, acende, saiu a pedra. Pronto, continua marchando. É isso. A dinamite é esse poder que muda a paisagem. Esse poder que muda a situação, poder que inaugura um novo ambiente, poder que transpõe barreira. Deus não deu o espírito de covardia. Precisa passar um túnel, precisa avançar, precisa passar a pedra. E é isso que Deus nos deu. Deus não nos deu o espírito de covardia, deu um poder de transformar a nossa família, porque não é de pedra que nós estamos falando, não estamos falando da Serra do Mar. Estamos falando de um ambiente de trabalho pesado, denso, ofensivo, de gente armada contra a outra, e de você chegando com doçura, com palavra boa, de gente desanimada, que só critica, que só reclama, e você chegando como um ponto de luz, trazendo bênção, poder para ser diferente dos outros. E esse poder às vezes precisa até estar dentro de casa, né? Porque a gente casa com gente que é uma pedra mesmo na vida da gente, né? Mas de alguma maneira você tem que ter poder para mudar esse clima, poder para mudar isso, resistir. E sabe qual é a boa notícia dessa manhã? A boa notícia dessa manhã é que Deus te deu um espírito de poder. Você não precisa se acovardar, se amedrontar. O que precisa é ter coragem para colocar esse poder em movimento. Precisa ter coragem para acender o pavio da dinamite. Precisa ter coragem para dar os passos que tornam esse poder público. E se você for, Deus vai com você. Esse poder nós vemos na vida de Moisés, e Moisés estava com medo de ficar na presença de Faraó. Vai, que eu serei com você. Coragem para ir, deixa Deus fazer, irmãos. Coragem para ter iniciativa. Coragem para mudar o cenário, mudar a paisagem, transformar, remover as pedras no meio do caminho. Vai que Deus vai com você. Se nós não temos o espírito de covardia, o oposto da covardia é o poder, o oposto da covardia também é o amor. Ali, ele usou a palavra agapau, do amor ágape. É esse poder de negar. E aí, se na primeira fala eu trago o Drummond de Andrade, na segunda fala eu trago Camões. Do amor, que é um fogo que arde sem se ver, uma ferida que dói e não se sente, um contentamento descontente. É esse amor que vai na contramão, e que o próprio Paulo falou, que o amor tudo suporta, tudo espera, tudo padece. Amor é esse poder que Deus nos dá, irmãos, de ter prejuízo. Amor é prejuízo. Deus nos dá poder de sofrer esse prejuízo.
Deus nos dá o poder de ser apurrinhado e continuar lá. É o amor. É o amor. Precisa de poder para poder exercitar o amor. E a boa notícia dessa manhã é que Deus não nos deu o espírito de covardia, mas nos deu o espírito de amor. Um espírito que nos ensina a renunciar em favor do outro. Um espírito que nos ensina a ter prejuízo para ver o outro feliz. Um espírito que nos ensina a abrir mão. E que é preciso de muita coragem. Como eu disse para você, o nosso maior inimigo não é o de fora, somos nós mesmos. E para vencer a nós mesmos, Deus já nos capacitou. Deus não te deu um espírito de covardia. Te deu esse espírito que divide, que suporta, que espera, que padece. Em terceiro e último lugar, depois de falar do dunamis, depois de falar do ágape, é preciso falar sobre o sofronismo. Deus não nos deu um espírito de covardia, mas nos deu um espírito de moderação. Essa palavra sofronismo, dessa moderação, poderia ser traduzida também como perfeito juízo. Lembra do endemoniado gadareno? Depois que ele tem um encontro com Jesus, as pessoas acham ele em sofronismo, em perfeito juízo. Perfeito juízo para fazer escolhas, perfeito juízo para dizer não, perfeito juízo para não, isso aqui não tem nada a ver comigo, nesse lugar eu não vou porque eu sou crente em Cristo Jesus, esse produto eu não uso porque a minha alegria vem do Senhor. Moderação, aprecie com moderação, né? Só quem pode apreciar com moderação, ainda que o comercial diga que isso é para qualquer pessoa, apreciar com moderação é só para o crente, só o crente que não é arrastado pelo vício, arrastado pelas paixões, arrastado. Uma vida moderada é a vida que sabe a hora de parar, a vida que sabe a hora de sair, sabe que isso não vai fazer bem para mim, não vai fazer bem para minha família. É uma vida, no latim, não do cor, duco, é uma vida de quem não é conduzido, mas conduz. Não são os outros que dizem o que eu tenho que fazer. Não são os outros que dizem o que eu tenho que comer. Não são os outros que dizem o lugar que eu tenho que ir. Não são os outros que dizem o programa que eu tenho que assistir. Ou as atrações de lazer que eu tenho que aproveitar. Não são. Eu tenho capacidade suficiente de avaliar todas as coisas e reter o que é bom, como disse o apóstolo Paulo. Moderação. Você não é um covarde. Você não foge. Você é um poderoso, um corajoso, que avalia e diz não. E tem coragem de dizer não. Olha a diferença, a distinção do que nós estamos falando, irmãos. Durante décadas, a igreja cristã ensinou a gente a fugir. E o nosso Deus não nos ensina a fugir. Nosso Deus nos ensina a dizer não, sem fugir. Lembra de Daniel? Quando o rei ofereceu aqueles alimentos? Por isso, aquele homem fez as dietas que ele julgou conveniente, comeu o que estava de acordo com a sua fé, não fugiu. É por isso que Jesus, na sua oração, diz assim: eu não peço que tire eles do mundo, mas que livrem eles do mal. O crente está tão feliz com Jesus, que ele pode dizer: não, isso aí não me diz nada não, fica tranquilo, vai na sua aí que eu estou aqui. Sem nenhum peso, sem nenhuma vontade de voltar a comer pepino e alho do Egito, porque ele encontrou satisfação em Deus. É meio pesado ensinar uma igreja a ser madura, mas é muito recompensador, muito. Tem pastores que manipulam, tem pastores que dirigem a igreja pelo medo. Aqui eu dirijo a igreja pela inteligência, pela mente de Cristo. No seu compromisso com Jesus, as suas decisões acertadas, que glorificam a Deus e que você fique em paz.
a paz que excede todo o entendimento. O meu chamado nesta manhã para você, ele é tão simples, tão objetivo. O meu chamado, em nome de Jesus, se anima! Tem um dom, se anima! Tem coisas boas para viver, se anima! É claro que tem um monte de coisa que eu não posso fazer mais e que você não pode fazer também, mas tem um monte de outras coisas que a gente pode fazer, então se anima! Porque Deus não te deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Que nesse ânimo você glorifique a Deus, você descubra coisas novas, viva alegrias que você nunca viveu, em nome de Jesus.